Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e é tão bom ter a sua companhia. Estamos estudando o Evangelho de Lucas. Hoje é o capítulo 20 que está em questão. Eu quero te convidar a pegar a tua Bíblia para ler esse texto comigo. Este capítulo registra uma série de embates que Cristo Jesus vai tendo com os fariseus da época. Alguns questionam a autoridade dele. Depois ele também é questionado a respeito de como será lá no reino dos céus a ressurreição. Dessa vez ele é questionado pelos saduceus. Diante de todos esses embates, eu queria destacar apenas um no dia de hoje, que é quando confrontam ele com relação aos impostos que são pagos aqui nesta terra. Aquele célebre versículo que diz: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas antes de adentrarmos neste texto, na lição anterior, no capítulo 19, nós encontramos a parábola das 10 minas. Esta parábola nos fala sobre um homem que saiu para ser coroado e deixou sobre a responsabilidade de 3 empregados as suas minas. As minas eram equivalente a meio quilo de prata, dava para 3 meses de salário de um trabalhador. Ele confia então a esses 3 servos, cada um deles uma mina. Esta parábola é narrada por outros evangelistas como a parábola dos talentos. O que acontece é que quando ele retorna a essa cidade, um daqueles fez render de 1 para 10, o outro render de 1 para 5. Estes 2 foram elogiados como servos bons e receberam então a administração sobre 10 cidades, já que agora este senhor era rei. Já aquele homem que não conseguiu render nada, que era o terceiro servo, mas conservou apenas aquela mina que lhe foi confiada, este homem foi retirado então esta mina e confiado àquele que tinha 10. Sabe, Cristo Jesus diz então que aquele que tem terá ainda mais, e aquele que tem pouco, até o pouco que tem, lhe será tirado. Ele está fazendo menção à autoridade que foi dada a Israel enquanto nação santa. Israel tinha um compromisso com Deus de levar aquele testamento às nações, mas se desviou do caminho, não soube guardar aquilo que lhe foi confiado. Cristo Jesus é figurado nessa parábola como aquele que trará juízo sobre esse povo. Dito isso, a pedidos, uma amada irmã pediu isso no comentário do vídeo passado, agora quero prosseguir com a lição de hoje. Pegue a sua Bíblia, vamos ler juntos. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 20. Pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que pudessem entregar o poder e a autoridade do governador. Assim os espiões lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Ele percebeu a astúcia deles e lhe disse: Mostre-me um denário. De quem é a imagem, a inscrição que há nele? De César, responderam eles. Ele lhes disse: portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com as suas respostas, ficaram em silêncio. Obviamente que esse texto exalta a importância da cidadania, da boa cidadania, enquanto estivermos aqui nesta terra. Mas eu queria tentar enxergar outras lições possíveis dentro desse texto. A primeira delas, que me chama muito a atenção, é a resposta que Cristo dá mediante a astúcia. Existiam pessoas que estavam criando armadilhas e dentro desse contexto, Cristo Jesus dava respostas sempre extremamente sábias. Obviamente que ele foi colocado na berlinda aqui. Se ele dissesse a todos que era incorreto pagar aquele tipo de imposto, que aquele imposto, aquela taxa era por meio de uma usurpação, ele ficaria então sendo marcado e perseguido agora pelo governador. Se de outro modo ele falasse que era justo pagar os impostos, a população que já não aguentava mais o jugo que estava sobre eles se voltariam a Cristo Jesus. A resposta dele é uma resposta extremamente contundente. Sabe, muitas vezes nessa jornada nós caímos em armadilhas. Algumas pessoas verdadeiramente criam ciladas. Às vezes dentro do próprio casamento,
uma resposta atravessada, uma pergunta tentando criar um cenário de intrigas, eu e você precisamos rogar ao Pai que nos dê esta sabedoria, o discernimento de perceber as astúcias e sairmos de uma maneira sábia, inteligente, sem criar maiores preocupações ou intrigas. O provérbio diz que a palavra branda desvia o furor, mas a resposta ríspida gera intrigas, gera brigas, gera dissensões. Que possamos, à semelhança de Cristo Jesus, ter essa maturidade de responder às agressões, de responder às investidas, mesmo quando percebemos a maldade, com toda a paciência e sabedoria. Outra coisa que nos chama muita atenção nesse texto é a forma de raciocinar de Cristo Jesus. Sabe, muitas vezes nós somos colocados em situações que só aparecem duas questões como possíveis. É sim ou não, é isso ou aquilo, e a vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais abrangente. Todas as vezes que nós caímos nessas armadilhas é justamente quando nós não conseguimos pensar fora daquele cenário, como dizem, pensar fora da caixa. A resposta possível aqui era: devo dar imposto ou não devo dar imposto? A resposta de Cristo Jesus vai além de tudo isso. Ele pega uma moeda, pergunta qual era a face que ali estava e diz: olha, entregue a cada um conforme está proposto. Olha que sacada de Cristo Jesus. A minha oração é que, de verdade, você não fique preso nesta mentalidade cartesiana que acha que a vida é dicotômica, que só tem duas oportunidades. A vida é muito mais abrangente. A minha oração é que, diante dessa abrangência da vida, você possa sempre seguir pelo caminho do Senhor Jesus. E, por fim, a lição que fica mais clara nesse texto. Nós precisamos dar a cada um de acordo com o que é proposto. A Deus o que é de Deus, ao governo o que é do governo. Quando a gente entende isso, nós começamos a não usurpar mais aquilo que não nos pertence. Muitas pessoas ficam revoltadas com alguns cenários. Isso não diz respeito apenas ao contexto de pagar impostos, mas muitas vezes no ambiente de empresa. Quantas vezes ficamos reclamando do nosso baixo salário, ou reclamando das ações que fazem contra a gente, ou dos valores que precisamos pagar, sabe, meus amados irmãos? Diante dessas divergências, se você não concorda, que você sempre possa procurar outros caminhos, mas que você sempre esteja disposto a dar a cada um de acordo com o que está proposto. Algumas pessoas, por não gostarem do salário que recebem ou coisas do tipo, fazem corpo mole, fazem de tudo para ser demitido. Isso não faz sentido, meu amado irmão. Faça sempre o seu melhor, pois a recompensa não vem apenas dos homens, mas principalmente de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que aquele que é fiel no pouco, no muito será colocado. Cada ação nossa nesse mundo é uma semente, estamos plantando, e Deus é aquele que nos faz prosperar. No tempo certo, eu e você estaremos numa outra etapa de vida. Vamos orar ao Senhor? Pai bondoso e querido, muito obrigado por este tempo. Eu te peço nessa hora, Pai, que cada um dos teus servos aqui possa dar ao Senhor a glória e o louvor que é devido ao teu nome. Que o nosso propósito de vida seja sempre te engrandecer. E que diante das circunstâncias com os nossos pares, possamos retribuir a cada um de acordo com o que é proposto. Que ao governo nós possamos dar a nossa cidadania, possamos dar os nossos impostos, como nos é cobrado, que aos nossos chefes possamos dar o nosso serviço, trabalho, empenho. Ó Deus, diante das injustiças, rogamos a Ti, Pai, que o Senhor estabeleça a Tua justiça, que o Senhor mude a história da nossa nação, que o Senhor faça os Teus servos prosperarem, que nós possamos, ó Pai, não cair na armadilha do inimigo. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Que bom ter a sua companhia. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe e até amanhã às 21h30.